Olá, bom dia, graça e paz, queridos. Amém. Glória a Jesus. Aqui é o pastor Sérgio Rosa, do Ministério Fogo de Deus, aqui no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Quero compartilhar com você nesta manhã uma série agora de ministração sobre o Espírito Santo. Amém. Sobre esse nosso chamado para viver e cooperando com o Espírito Santo. Amém? Então, todas as manhãs quero estar aqui junto com você em poucos minutos, em alguns minutinhos, com uma live rápida, mas objetiva. Amém? Falar um pouco do nosso chamado. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que recebeu o chamado de Deus, em primeiro lugar, entendemos que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que existisse o mundo, o Senhor já nos visitou e já nos escolheu, Fala em Salmo 139, verso 19 também diz, Davi falando que o Senhor me conheceu já no embrião, e contou meus dias, meus dias já são contados. Então, nossos dias já são contados pelo Senhor. Então, há realmente um grande propósito em nossas vidas, um propósito grande porque é do Senhor, Tudo que é do Senhor vem grande. Glória a Deus, porque servimos um Deus todo-poderoso, grandioso e que é nosso Pai Celestial. Amém? Então quero, em poucas palavras aqui, minhas, mas através da palavra de Deus, colocar essa série de ministração sobre a vida no Espírito, O andar com o Espírito Santo, o cooperar com o Espírito Santo, viver esse propósito que nós somos chamados e escolhidos já no ventre da nossa mãe, Antes que o mundo fosse mundo e no ventre da nossa mãe. Como diz em Jeremias 1,4, Eu vos escolhi como um profeta, E lá no ventre da tua mãe, Designei para você um propósito, um plano. Então todos nós temos um plano diante de Deus. Você que me escuta nesta manhã, Deus planejou a tua vida. Amém? Você tem uma vida planejada aqui na terra. E muitas vezes nós sofremos e passamos por muitas consequências, muitas vezes não boa, por não entender esse bom propósito, esse bom plano do Senhor, que os planos de Deus, fala em Jeremias, não são maus, são planos bons, Planos para estabelecido para que nós prosperamos em tudo que fizermos. Amém? E para que isso aconteça, devemos descobrir essa fonte poderosa que habita em nós. Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, recebemos o dom do Espírito. Amém? Então, muito importante entender isso e viver esse chamado. Agora nós somos chamados a viver não mais a nossa vida, mas a vida de Deus. A vida divina de Deus está dentro de nós. O Espírito do nosso Pai opera sobre nós. O Espírito Santo é o Espírito do Pai que opera. O mesmo Espírito do Pai que operou em Jesus Cristo. Jesus só realmente fez algo para o Pai, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Veio sobre Cristo, desceu sobre Cristo, João diz que viu como pomba, e desceu o Espírito Santo sobre Jesus Cristo e dali em diante ele saiu curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios, e fazendo o bem. Glória a Jesus, através do poder do Espírito Santo, através da vida divina que estava nele, que era o Espírito do Pai. Então o Espírito do Pai está sobre nós. Amém? Glória a Deus. Como diz aqui em Lucas, capítulo 24, do verso 49, eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestido do poder.
Amém? Amados, o que eu digo aqui é que Jesus nos dá um recado aqui, né, como igreja. Precisamos entender que ele falando ali com seus discípulos, vocês só vão após o revestimento de poder. Após o revestimento do poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo. Amados, os profetas anteriores não receberam isso que nós recebemos. João Batista, o último profeta aí, né, nesse período, não recebeu o que nós recebemos. Né? E Jesus ainda diz que não houve e não haverá profeta maior que João Batista. Né? Agora imagina, nós recebemos essa graça. Né? Isso veio pela graça. Né? A vida do Espírito em nós é movido pela graça do Calvário. Né, da cruz do Calvário e a ressurreição de Cristo Jesus. Né, essa graça nos trouxe a andar no favor de Deus através do Espírito Santo, do nosso Pai. Glória a Deus. Então, o que diz aqui em Mateus, aprendemos com o próprio Cristo, né, o que foi designado a Jesus. Né, então, essa mensagem, eu trago um título aqui, ó, Deus nos chamou para um ministério de poder. Então, vamos estar falando, né, nesses dias, em poucos minutos, né, sobre essa chamada que é minha e sua, que me ouve nesta manhã. Glória a Deus, né, não tem pessoa específica. O Senhor chamou todos nós para operar no poder. A igreja operar no poder. O inferno não prevalecerá contra a igreja ungida. Amém? O Espírito Santo simboliza o óleo. E quem ungiu Jesus com esse óleo foi Deus, o Pai. Ungiu Cristo, né? Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, a palavra diz. Então o Espírito Santo como óleo. E o Senhor nos ungiu com o Espírito Santo. Então temos esta unção, a igreja está sob esse mover, está sobre a unção do Espírito Santo que está sobre nós. Amém? Glória a Deus. Mas precisamos entender e conhecer isso e praticar a palavra e ser envolvido, né, pelo Espírito Santo e cooperar com Ele nessa terra. E ser igreja vencedora. Igreja que cura os enfermos. Igreja que liberta os cativos. Igreja que expulsa os demônios. Né, como diz em Mateus capítulo 12, do verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, Jesus dizendo, né? Então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Oh, glória! Aleluia! Amém? Então realmente, se há manifestação do poder do Espírito Santo, né? A luz chegou diante das trevas e as trevas não permanecem e elas têm que sair. Então, se eu expulso os demônios, né, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Pai, porque é chegado o reino, chegou o reino. Então quem simboliza esse reino é o Espírito Santo. Né? Ele simboliza o reino de Deus em nós e operamos aqui na terra o reino do Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Você compreende nesta manhã? E meu irmão, você é cheio do Espírito Santo. Você está aqui para operar na vontade do Pai. Você está aqui para fazer as obras do Pai. As mesmas obras que Jesus fez. Ele diz que nós faríamos as mesmas obras e maiores ainda faríamos. Amém? Através do revestimento de poder. Através do poder do Espírito Santo. Em uma comunhão. Devemos buscar esta comunhão diária em oração. Diária em meditação da palavra. Praticando a palavra. Meu irmão, sempre digo assim aos irmãos no ministério, né? Pratique a palavra, pratique, né? A prática, a obediência é a prática, né? Pratique a palavra e você anda na unção. Você anda no poder de Deus, porque se você praticar a palavra, você está fazendo exatamente como ela diz. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior um rio de água viva. O Espírito Santo vai fluir conforme a prática da palavra na sua vida. Conforme você pratica a palavra. Quem crê em mim, como diz, crer e praticar como diz. Fazer como diz. Né? Amém? Glória a Deus.
vai ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Vai ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. A manifestação da glória, como diz aqui, né? Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Está sobre a sua vida. Se você chegou no local, no ambiente, né? Você aguardou em Deus, no Espírito, aquilo que Ele quer fazer naquele lugar, naquele ambiente. Ou se tem demônios, vai ter que se retirar, meu irmão, vai manifestar, né, com o poder de Deus. Né? Se há enfermidade, vai manifestar a cura através do poder de Deus, porque chegou a luz. Chegou a luz diante das trevas. Né? Essa treva de enfermidade, ela precisa sair, porque chegou o reino, que é o poder do Espírito Santo, atuando através da minha vida e da sua vida como igreja. Glória a Deus. A igreja precisa andar nisso, meu irmão. Precisa. Os dias são maus. Os dias estão afunilando cada vez mais. As pessoas realmente precisam ser resgatadas, né? E é um resgate que precisa acontecer através do poder. Do poder. A igreja precisa encontrar esse caminho, meu irmão. E, meu irmão, eu sei que tem alguns focos por aí, ministérios, alguns lugares que estão experimentando esse poder, mas não é um foco aqui, um foco ali. Né? A igreja do Senhor é uma só, ela está neste mundo, amém? Mas ela está como luz, né? Através da luz de Cristo, né? Refletindo a glória de Deus sobre os filhos que somos nós, amém? Glória a Deus. Então entendemos aqui que realmente precisamos operar a manifestação do poder, porque se o Espírito Santo está em nós, é chegado o reino. E se é chegado o reino de Deus neste mundo, através de nossa vida como igreja, o inferno não prevalece. Os demônios não podem ainda continuar atormentando vidas, né, aonde o Senhor nos enviar para libertá-las. Amém? Glória a Deus. Eu creio muito em libertação, prego milagres, creio nessa manifestação de poder, não creio no evangelho sem poder. Meu irmão, não funciona, não funciona, não vai adiantar, não vai haver realmente novo nascimento se não houver poder, porque o novo nascimento é sobrenatural, meu irmão, é sobrenatural, e só quem pode trazer esse sobrenatural é o Espírito Santo, que está em nós. Amém? Está em nossa vida. João 5:36 diz aqui, ó, João 5:36. Vou achar aqui. Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João, Jesus falando. A própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Amém! Glória a Deus! Nós, filhos do Deus Altíssimo, igreja do Senhor, né, entramos em lugares dizendo, somos enviados pelo Pai. Somos enviados por Deus aqui nesse local, nessa casa, nessa família, para trazer boas novas. Amém! Glória a Deus! Fomos enviados. Ok. Mas o que precisa para demonstrar esse envio? Amém? Como diz em Atos, capítulo 1, do verso 8, né? E descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder para testemunhar, para minha testemunha, e sereis minha testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Testemunhar Jesus com poder. É isso o nosso chamado, meu irmão. Chega, não podemos mais andar sem o poder de Deus. As pessoas carecem da manifestação dos filhos de Deus que operam no poder. A Bíblia diz em Romanos. Amém? Então, chega. É tempo de buscar, é tempo de jejuar, é tempo de clamar, é tempo de nos posicionar como igreja. Eu estou falando aqui, nesse estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, onde eu moro. Né? Precisamos invadir Novo Hamburgo com o poder de Deus, com a glória de Deus, o estado do Rio Grande do Sul e essa nação brasileira, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Mas através dos sinais de poder. Amém? Transformando vidas com o poder de Deus através dos sinais e milagres, né? E trazendo essa mensagem da graça, que é o poder do Espírito Santo.
Eu digo a mensagem da graça, né? Que é a mensagem da graça, não que facilita o pecado, como a gente está ouvindo muitas coisas aí, não é isso, meu irmão. A mensagem da graça que traz transformação e capacita para andar no favor de Deus. Aleluia! Crendo. Né? Eu sempre digo, né? Eu prego a graça, mas a graça tem condição. Pastor, mas é tudo de graça tem condição. Qual condição? Praticar a palavra. Crer em Cristo e praticar. Se você praticar, você vai andar em santidade. Você vai andar em favor de Deus. Você vai andar no poder de Deus. Você vai andar fugindo do pecado, né? Desviando do pecado e ficar firme na chamada de Deus na sua vida. Amém? Todavia eu tenho um testemunho maior do que de João. A própria obra do Pai me deu para consumar e que estou realizando. Testemunho que o Pai me enviou. Então aquilo que nós realizamos como igreja, testemunhos que são enviados de Deus. Amém? Se houver sinais de poder, palavra de transformação, é sinal e testemunho que somos a igreja de Cristo e que o poder do Espírito Santo opera e está em nós. Necessitamos disso, meus irmãos. Irmãos, carecemos disso. Agora aqui para encerrar, né? Para encerrar aqui, amanhã nós continuamos. Mas para encerrar aqui, João 14, 10. João 14, 10. Não creres que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de minhas próprias autoridades. Mas o Pai que habita em mim realiza as obras. O Espírito do Pai que habita em nós realiza as obras. Aleluia! Então, o que eu aprendo? As palavras que eu vos digo, as palavras que pregamos, as palavras que anunciamos, que são as palavras de Cristo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, vai fluir no Espírito do Pai. Amém? Então as palavras que declaramos, que é a palavra do reino, a palavra da graça, a palavra do poder do Espírito Santo, né? Vai fluir. Né? Vai fluir. Vai fluir. Que elas são realizadas as suas obras. Então eu prego este evangelho e como sinal é realizada as obras do Pai. É realizada as obras do poder do Espírito Santo, de cura, de milagres, de transformação, de sinais, de maravilha, né? E a igreja andando no sobrenatural. Para isso nós somos chamados. Amém? Glória a Deus. Então fica aí essa rápida mensagem. E amanhã, né, nesse mesmo horário, estaremos aqui compartilhando mais uma mensagem. Amém? Deus abençoe a tua vida em um nome poderoso de Jesus.